Olá! Você não pode deixar de conhecer os 7 grandes motivos ou as 7 grandes coisas que um empreendedor precisa para poder empreender bem. 100% das pessoas que terminam faculdade querem saber o que fazer para empreender. 80% sai da faculdade e não se acha preparado para ser empresário. 90% gostaria de saber sobre empreendedorismo para profissionais liberais. E 80% das pessoas já pensaram em sair do emprego para empreender. Sabia disso? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Diante dessa necessidade, diante dessa constatação, a gente precisa, eu me sinto na obrigação, em sendo empreendedor, em sendo mentor de empreendedores, mostrar para vocês essas 7 coisas que são fundamentais. Não são 7 passos, não é uma regra mágica, não é uma receita de bolo, tá? Mas são 7 momentos, né? Ou 7 vertentes dentro do empreendedorismo que você precisa saber para empreender de verdade, né? E ter uma carreira sólida no empreendedorismo. Já colocando para você que empreender não é uma coisa fácil, empreender não é fácil. Quem fala para você que é fácil, que rapidamente você vai aprender e rapidamente você vai começar a ganhar dinheiro, rapidamente você vai começar a ter resultados muito vultosos como lucro, não é verdade. Não é verdade, não é uma coisa fácil, porque até você mostrar às pessoas que você entende daquilo, que você tem algo para elas, né? E até que você desperte o interesse dessas pessoas, existe um longo caminho pela frente, tá? E esse longo caminho passa não só por você saber fazer o que você está se propondo, ou seja, ser especialista naquilo. Você precisa criar todo um contexto dentro do seu negócio, dentro da estrutura do seu negócio, para apresentar para as pessoas essa sua especialidade, né? Essa sua expertise ou esse seu produto, né? Isso que você tem para oferecer para elas. Então, não é uma coisa simples, tá? Mas é uma coisa muito importante e a gente vai começar a conversar sobre isso agora, tá? Eu vou fixar aqui o tema da live para que outras pessoas, na medida que forem entrando, elas já percebam do que está se tratando, né? Então, os 7 ou as 7 coisas que você precisa saber para empreender solidamente. Vou colocar assim. Então, as 7 coisas que você precisa saber para empreender solidamente, beleza? Pronto, vou publicar aqui. Vou fixar o comentário. Ok. A gente sabe, né? Vocês que já participam de lives, vocês que assistem lives, sabem que o conteúdo ele fica gravado. Eu posso disponibilizar diretamente no feed do Instagram, é assim que conclui a live, né? Mas posso optar também por distribuir esse conteúdo no YouTube, tá? Então eu costumo fazer as duas coisas, né? Porque aí você acessa pelo canal preferido, né? No YouTube eu faço uma edição para ela ficar um pouco mais curta, porém sem perder nenhum conteúdo, não perder nada, mas aí eu dou alguns cortes para a gente ter uma maior seletividade. Por exemplo, nesse momento que eu estava falando que estava digitando aqui e tal o tema da live, essa parte eu corto, no YouTube fica só a essência realmente do que eu estou falando. Aqui no Instagram, no IGTV, eu não consigo fazer esses cortes, tá? Mas aí fica a opção sua assistir depois aí gravada nesses dois lugares, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu coloquei para vocês essas estatísticas iniciais e foi daí onde gerou o meu interesse em ajudar as pessoas
né, por entender tecnicamente de como fazer isso, né, as pessoas para empreender, ou seja, metodologias, ferramentas, né, para planejamento, implementação, execução, venda, negociação, né, e diante da minha experiência também, dentro da minha experiência de vida como empreendedor, né, como avaliador de gestor de empresas durante vários anos, né, por mais de 10 anos, eu consegui identificar quais são os pontos mais importantes, né, que você precisa observar. E eu vou estar doando para você aqui esse meu conhecimento, eu vou estar doando para você aqui tudo que eu sei, né, tudo que me fez levar a ter os resultados que eu tenho hoje no meu negócio, na minha empresa. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa importantíssima que a gente precisa entender é sobre planejamento, né? Então falar em planejamento é falar em realmente uma coisa essencial para quem vai abrir um negócio, ou para quem quer melhorar um negócio, ou para quem quer criar um produto novo, né, ou um serviço novo. Não adianta fazer nada atropelado. Por mais experiência que você tenha na área, não adianta você simplesmente fazer de forma atropelada, né? Eu acho que eu vou fazer desse jeito, vou lá. Tudo bem, pessoas que têm uma veia mais empreendedora, que já vivenciou muita experiência, pessoas que já vivenciaram muitas experiências, eles têm um feeling, eles têm realmente uma facilidade de fazer acontecer de uma forma mais prática, mas nem todas as pessoas são assim. Então é preferível que haja um planejamento, o mínimo de planejamento, né, para que a assertividade aumente, para que os riscos diminuam, tá? E para que você consiga realmente colocar em prática de forma planejada, né, através até de cronograma, o que você pretende fazer para atrair ou para seus clientes e para entregar a eles o serviço ou produto que você deseja. Então é importante você entender o estado atual, de como está o contexto, né, o cenário relacionado ao que você tem para oferecer, né? Você não pode simplesmente ir no modismo. O modismo é uma oportunidade? Claro que é. Muita gente fabricou máscara, né, porque era uma excelente oportunidade, era uma moda, entre aspas, né? Sim, eu posso empreender por modismo, mas eu posso empreender por necessidades latentes do mercado, daquele público-alvo, tá certo? Eu posso empreender por ser algo muito novo, né, que vai gerar uma curiosidade. Então, tem várias formas que eu posso fazer para empreender. Então, eu preciso estudar inicialmente esse cenário, tá? É muito importante que eu estude esse cenário. E aí eu vou começar a identificar quais são as forças que eu tenho, né, favoráveis e desfavoráveis, se é que existe força desfavorável, né? Então, não é força. Exatamente. Quais são os meus gaps? Quais são as coisas que eu não tenho favoráveis para conseguir entrar nesse cenário e prestar o serviço ou vender esse produto que eu tenho. Então, eu preciso entender muito bem isso. Eu preciso entender também quem são as pessoas que vão consumir esse meu produto ou que consomem esse tipo de produto ou serviço, e eu preciso entender mais a fundo quais são as características, não necessariamente de todas as pessoas, os indivíduos, mas grupos de indivíduos, tá certo? Grupos de indivíduos que a gente chama de público-alvo, né? Quais são as características de consumo desse público, por exemplo? Onde eles estão, como é que eles gostam de consumir, se eles consomem de forma sazonal, ou com uma periodicidade alta, média ou baixa. Então eu preciso fazer esse levantamento antes, durante o meu planejamento. Eu preciso definir, então, o que é muito comum escutar por aí são as personas, né? A persona é exatamente isso, não é uma pessoa, é um conjunto de características daquele público, né? Por que eu preciso entender disso? Porque eu preciso, na hora de mostrar o meu serviço, o meu produto para eles, eu preciso fazer de uma forma que eles consigam entender, consigam visualizar que realmente aquilo é importante para eles, tá? E para isso eu preciso juntar todas essas informações durante o planejamento do meu negócio, né, por meio de ferramentas, né, que me dê a condição de eu visualizar, não necessariamente todo o planejamento já em detalhes, mas de uma forma macro de como é que eu vou realmente fazer acontecer aquela minha ideia,
né? Seja de um produto novo, serviço que eu estou implementando no meu negócio, seja de um produto novo do zero, que eu nunca vendi nada, nunca vendi uma peça, ou nunca vendi uma hora daquele serviço para ninguém. Então, a fase de planejamento é isso, tá? É você também você ter essa visão inicial do todo. Notadamente, existe uma coisa chamada plano de negócio, né? O plano de negócio é um planejamento muito mais detalhado, é um planejamento muito mais específico, né? Muito mais cheio de nuances que eu preciso observar para que realmente todos os aspectos do meu negócio eles sejam contemplados, tá? O que eu vou falar aqui, nessas 7 grandes coisas que você precisa saber, você pode sim inserir isso tudo num plano de negócio. Aliás, é importante que você insira isso no plano de negócio. Uma ferramenta bem estruturada do plano de negócio vai lhe pedir, vai lhe fazer dezenas ou quiçá centenas de perguntas, né, para que você responda-as e você consiga realmente definir com clareza o que você precisa fazer. Então, planejar, pessoal, é realmente uma necessidade essencial para quem quer empreender de forma sólida com sucesso, tá? Eu conheço pessoas que simplesmente se transformaram em profissionais liberais, ou seja, um advogado. O que é profissional liberal? É aquele que precisa de uma normatização ou de uma aceitação ou de uma validação, né, ou de uma autorização, né, para atuar. Médico, o administrador, o dentista, ele não consegue atuar sem essa autorização, né, porque dessa forma, do contrário, ele vai estar exercendo ilegalmente a profissão. Esse é o profissional liberal. E eu já vi profissionais liberais entrarem no mercado simplesmente abrindo o Instagram. Pronto, abri meu negócio. Fui lá, tenho um CNPJ, abri meu Instagram, agora vou começar a divulgar e as pessoas virão. E não é bem assim. Você começou a coisa de trás para frente, né? E não vai funcionar, tá certo? Não vai funcionar. Então, o planejamento é essencial para que você consiga realmente fazer o seu negócio criar raízes, criar solidez, criar uma base firme e forte para que você consiga realmente avançar para os próximos passos. E eu vou te mostrar aqui que são vários passos, são várias coisas legais e importantes, tá bom? Então, se você está gostando, deixa um comentário, tá certo? Deixa uma pergunta, mesmo que você tenha entrado depois, não tenha pego toda a informação anterior, mas já vai colocando, compartilhando aí informações, perguntas relevantes sobre o que é que você acha sobre isso, se você endossa o que eu estou dizendo, se você tem dúvidas do que eu estou dizendo, se você discorda, também fique à vontade para isso, tudo bem? Beleza. Uma outra coisa, né, eu estou chamando de coisa, mas assim, é uma outra etapa importante, é a prospecção. Não adianta você só planejar, você tem que ir em busca, tudo bem que no planejamento tem as formas como você vai buscar, mas assim, a prospecção é uma coisa fundamental, tá certo? No processo de obtenção de clientes, tá certo? E muitas pessoas não utilizam de forma técnica, né, as ferramentas ou os conceitos que existem no mundo da prospecção, né? Não simplesmente porque você tem um Instagram ou porque você agora se tornou um dentista ou um médico, as pessoas vão lhe achar e vão começar a te comprar, né? Poderá acontecer isso? Poderá, de forma orgânica e muito lenta, por meio de indicações, eu ouvi dizer, eu vi aqui no Instagram, busquei um site e vi. Mas se você deixar para captar cliente, obter cliente de forma orgânica, ou seja, de forma natural, sem que você provoque de fato. Maurício, mas fazer um site não já é provocar? Não necessariamente, né? Fazer um site não é necessariamente provocar uma prospecção ativa, como a gente chama. Ali é só um recurso, é um canal de comunicação para mostrar ao seu cliente o que você tem, tá certo? Mas não necessariamente, se você não fizer o site bem feito, não fizer as configurações corretas, não haverá prospecção natural, assim de uma forma mais agressiva, tá bom? Então existem várias coisas que você precisa fazer nesse processo de prospecção. Você precisa entender que o processo de prospecção ele tem etapas, né? Pelo menos 3 ou 4 etapas que precisam ser cumpridas, que a gente costuma chamar de funil,
tá? Funil de venda. Você precisa entender quais são essas etapas e como converter, ou seja, como fazer o cliente sair de uma etapa para outra, tá certo? E que indicadores, que meta você vai ter para atrair clientes, para fazer os clientes descerem de uma etapa para outra no funil, né? E a gente chama funil por quê? Porque muitos são chamados, as pessoas chamadas, as pessoas curiosas, as pessoas que se interessam, e poucos são os que vão te comprar. Ou seja, em lugar nenhum, negócio nenhum na sua vida, você vai conseguir vender tudo da mesma forma para todo mundo. Então, nem todos vão aceitar a sua proposta de valor, nem todos vão aceitar o que você realmente tem para eles, tá certo? Ou nem todos vão entender o que você tem para eles. Então, é muito importante a gente saber fazer a gestão do funil de vendas. É aí onde entra a prospecção, né? E eu preciso definir indicadores para isso. Sem essa informação, eu fico de forma aleatória buscando cliente quando tenho tempo, ou quando eu acho que devo, ou eu não gosto de fazer essa parte, mas aí eu não tenho uma pessoa para fazer isso para mim. E aí, quem é que vai então fazer a captação? Quem é que vai fazer a prospecção de clientes? Né? Vai ser de forma natural? Deixa eu ver se as pessoas descobrem que eu faço. Então, deixa que o boca a boca por si só ele vá. Pessoal, é muito demorado. É muito demorado. Tá? Então, precisa sim ter uma gestão eficiente da prospecção, tá? Para que você consiga realmente atrair mais pessoas para pelo menos chegarem até você, né? Pelaquela proposta inicial, pelaquela forma inicial como você se apresentou, né? E a partir daí elas passarem a dedicar mais tempo a você para entender de que forma você fará isso, né? De que forma você vai prestar esse serviço. E aí vem um outro ponto muito importante. Trata-se da apresentação. Pois é, porque você pode até terceirizar essa prospecção, você pode até colocar alguém para trabalhar nessa prospecção para você, você pode até colocar alguém para comercializar isso, mas vai ter um momento em que você, profissional, vai ter que se apresentar para as pessoas. Você que está vendendo, você que executa o serviço, você que é o especialista naquilo que você se propôs lá na prospecção, vai ter um momento que é você que vai ter que se apresentar, né? É você quem vai ter que... E aí? Tem pessoas que têm dificuldade de mostrar por que tem que ser comigo, né? Por que você fez a escolha certa? Porque assim, nem todo mundo que te procura já vem certo, né? Ele pode sim encontrar você nas redes sociais, no site, porque ele já estava procurando aquele profissional ou aquele tipo de serviço, daquela forma, daquele preço. Aí esse é mais fácil, esse eu não preciso mais vender, eu só preciso mostrar para ele o que eu tenho e ele vai e me compra. Mas não essa é a minoria dos clientes. A maioria dos clientes, eles precisam ser convencidos. Eles precisam ser convencidos de que você é a pessoa certa para vender aquele produto ou prestar aquele serviço. E aí tem gente que tem dificuldade nisso. Se eu colocasse para você aqui, fale em 30 segundos por que eu tenho que comprar de você. Né? Mas 30 segundos é muito pouco. Pois é, mas você tem que ter isso muito afiado. Né? Por que para aquela pessoa eu sou importante no sentido da prestação daquele serviço? Né? Eu preciso ter essa informação muito clara. Ou seja, qual é a proposta de valor que eu tenho para essa pessoa? Por que você é diferente então? Por que eu tenho que pagar mais caro pelo seu serviço? Por quê? Então, essa resposta você tem que ter na ponta da língua. Então, isso faz parte da apresentação, né? Que é a nossa terceira grande coisa, ou grande fator importante do empreendedorismo. Saber se apresentar. Saber provocar ocasiões e oportunidades. Às vezes, eu já dei muitas palestras, muitos treinamentos, e às vezes as pessoas entram e saem e não conversam com ninguém. Poxa, mas se todos estão ali, eles têm alguma afinidade com aquele conteúdo, com aquela informação. Então, certamente tem pessoas que podem ser parceiros seus, tem pessoas que podem ser clientes, podem ser fornecedores, não é verdade? Podem ser pessoas que poderão te indicar
se eles não tiverem aquela necessidade imediata de consumir seu produto, mas conhecendo você de perto, pessoalmente, eles poderão te indicar. E as pessoas nessa forma de apresentação pessoal, às vezes nas palestras, entram e saem e não conversam com ninguém, não trocam cartão com ninguém, não falam o que faz para o outro. Por quê? Porque não acha que deve falar, acha que não tem tempo, acha que não vale nada, que o importante para mim foi assistir a palestra. Claro, você foi para assistir a palestra, mas em termos de apresentação pessoal, você tem que saber se mostrar, sabe? Porque ali podem existir oportunidades. Né? E em muitas das minhas palestras, principalmente nas palestras de venda, negociação, eu falo isso. Né? Nos treinamentos, eu falo isso. Poxa, vocês já se apresentaram? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Do seu lado pode ter um cliente e você não sabe. Então, mas eu sou inibido. Pois é, você precisa criar artifícios, né, para essa desinibição acontecer. Precisa criar condições e criar condições para naquele momento você saber provocar uma oportunidade, né? Seja de uma reunião posterior. Eu não estou dizendo que você vai vender alguma coisa ali na hora da palestra, ou no intervalo, não, ou no final, não. Mas você precisa gerar condições para vocês continuarem conversando sobre aquilo. Poxa, já que você chamou a atenção daquela pessoa, por ser um cliente potencial, ela ser um cliente potencial seu, então você pode criar uma outra oportunidade, que seja um cafezinho, que seja uma reunião online, que seja uma visita à empresa de ambos, de um ou do outro, para você começar a estreitar a relação. Então, isso é muito importante. Existe uma outra coisa dentro dessa parte de apresentação, que é a terceira grande dica que eu estou colocando, que é a questão da montagem das propostas. Em alguns momentos, principalmente para empresas, principalmente não, acho que em vários momentos, em todos os momentos, você vai precisar apresentar o que você tem, né? Apresentar como você faz, apresentar qual vai ser o valor, qual vai ser o preço disso. E muitas pessoas não sabem fazer isso. Eu já me deparei com pessoas que são, assim, experts na área comercial, né? Que vendem muito bem. Poxa, beleza, cara, mas podia vender muito mais. Podia aproveitar muito mais oportunidades, porque você não está sabendo montar a sua proposta comercial, né? E a sua proposta comercial é pautada em várias fases, tecnicamente falando, em várias fases para atrair a atenção da pessoa que está vendo, né? E despertar nela realmente o interesse. Ou seja, poxa, valeu a pena realmente a gente tomar aquele cafezinho lá atrás, ou ter aqueles 2 encontros informais, valeu a pena estar aqui com você agora, porque você está me mostrando, você entendeu muito bem o que eu estou precisando, e você está mostrando para mim aqui realmente que eu preciso disso e que você consegue me atender. Então, eu não posso chegar, por exemplo, já colocando o preço lá em cima, no primeiro slide. Eu não posso colocar lá em cima já como eu faço, o que eu tenho que despertar o interesse. É da mesma forma de um currículo. O currículo, eu tenho que, tecnicamente falando, na construção de um currículo, quando eu vou procurar um emprego, por exemplo, eu preciso colocar etapas ali que atraiam a leitura até o final, pela pessoa que está me recrutando. Então, do mesmo jeito é no processo de montagem de proposta comercial, né? Então, às vezes, eu preciso, diante de um público-alvo, ou seja, diante de uma pessoa que tem uma característica de consumo específica, e diante do que eu tenho para vender, eu não posso falar as mesmas coisas que eu falaria para um público-alvo diferente, que também é consumidor desse mesmo produto. É um erro fatal isso. Assim como analogamente, você ter um currículo só para todo tipo de empresa. Você ter um currículo só para todos os tipos de recrutadores, para todos os tipos de empresa, para todas as funções que você vai se apresentar. Está errado também. Então, você precisa entender como funciona esse receptor dessa informação e montar isso. E existe forma de fazer e não é tão difícil, né? Então, essa parte, apresentação, quando eu falo, isso, está pautada nisso aí, né? É saber apresentar rapidamente e com precisão, e até em poucas palavras, às vezes, que você não tem muito tempo, né? Ser muito preciso nessa informação de atrair o cliente, né? Através da sua proposta de valor, né? Nos seus benefícios, do que você tem para ele. E você precisa provocar ocasiões e oportunidades para que você tenha essa oportunidade
de mostrar o que você tem. E em despertando um grande interesse, você partir para a parte comercial da coisa, ou seja, mostrar como você vai fazer, aí sim, em mais detalhes, e quanto isso vai custar. Pessoal, eu já tive casos, aliás, vários casos, que eu apresentei tudo, porque eu segui esse ritual, essa liturgia do processo de abordagem, de marketing, de abordagem e técnicas de negociação e venda, que quando eu cheguei no final, que eu apresentei tudo, e aí e não mostrei o valor, quanto eu ia cobrar, a pessoa já se sentiu dentro do processo de mentoria, por exemplo, e já querendo saber quando ia começar. E aí eu perguntei, mas peraí, você não quer saber quanto vai ser? Ah, é verdade. Como é que vai ser? Como é que eu faço para pagar? Olha só, a pessoa já estava decidida a fazer. Né? Eu já consegui mostrar a ela que aquilo ia ser muito importante para ela, ela já se decidiu fazer. Independente do valor. Olha que coisa interessante. Né? Então já aconteceu várias vezes comigo, né? E eu tive que mostrar para a pessoa, peraí, vamos negociar o valor aqui, né? Olha só, eu faço assim, eu posso fazer dessa forma, como é que você quer, como é que você pode pagar. Logicamente que eu tenho uma margem de negociação para isso, e é simplesmente negociar o valor, fechar, mas na verdade 90% do processo já está fechado, da venda já está fechada, porque eu utilizei de técnicas durante a apresentação, não para enganar, não para ludibriar, não para hipnotizar a pessoa, mas para mostrar realmente o real valor do meu trabalho para aquela necessidade latente dela, necessidade atual que ela tem. Então ela percebeu realmente que eu poderia ajudar e aí sim ela aceitou que eu seria a pessoa que tinha que ajudar ela. Olha que interessante isso. Por que tem que ser comigo? É uma resposta que você precisa ter. Por que tem que ser com você? Ou seja, por que você tem que me contratar? É nessa apresentação que você vai dar a cartada final e fazer ela decidir por isso. Um outro ponto importante, esse aqui eu estou no terceiro, agora eu vou para o quarto ponto importante. É o marketing, tá certo? Você não precisa ser especialista em marketing, você não precisa fazer uma especialização, um MBA em marketing. Mas você precisa entender algumas coisas importantíssimas. A primeira coisa que eu coloco para você é o seu marketing pessoal. O que vocês achariam se eu tivesse uma camiseta regata aqui, com o cabelo meio todo assanhado, com a barba desse tamanho, e num ambiente aqui onde tivesse um monte de gente passando e tal? Vocês seriam... Caramba, eu me programei para participar da live, eu achei o tema interessante, mas olha como o cara está se apresentando. Peraí, como assim? Quem é esse cara? Né? Já começa a criar uma série de bloqueios. Isso não quer dizer que eu não tenha conteúdo para passar, mas o seu cérebro, de forma inconsciente, já vai começar a gerar bloqueios na sua cabeça para dizer assim, esse cara não é o que ele estava dizendo que é, porque a gente tem preconceitos, né, formados baseados em experiências que a gente tem passado de vida. Eu não estou dizendo que uma pessoa de camisa regata não vai conseguir ser até melhor do que eu, logicamente, não tem nada a ver. Assim, em termos de conteúdo não tem nada a ver, mas eu preciso saber me apresentar. Eu preciso fazer o meu marketing pessoal, e dentro do marketing pessoal existe várias coisas que a gente precisa trabalhar, né, para que as pessoas se sintam, para dizer assim, poxa, é verdade, faz sentido o que ele disse, e o que ele está falando, a forma como ele está falando, o que ele está dizendo, né, como ele está se apresentando, está fazendo jus ao que ele me prometeu na chamada da live, por exemplo. Entende? Então isso é muito importante, isso é fundamental. É lógico que existem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro, que a gente precisa trabalhar dentro do marketing pessoal, né? Inclusive vestimentas adequadas para determinadas situações, né? E dentre várias outras coisas que são extremamente importantes para você se apresentar dentro do marketing, né? O que é o marketing? De forma muito simples, é um plano que você cria para mostrar aos seus potenciais clientes que você tem o que eles precisam, ou tem o que eles desejam, tá certo? A estrutura de marketing é montada para isso. Pessoal, o marketing digital é clichê? Virou clichê? Virou. Mas não dá mais para você que é profissional liberal, você que é empreendedor, você não ter um Instagram, nem que seja o Instagram
profissional da empresa, do negócio. Você tem que ter. Ah, mas eu sou sozinho, eu atendo sozinho meus clientes, eu não tenho nenhum um local fixo para atendimento, que eu atendo na casa, eu atendo online. Você atende online? É esse que você precisa ter marketing digital mesmo. Então, entender de marketing digital, você também não precisa imergir num curso de 2 anos, por exemplo, especialização de marketing digital. Né? Eu aprendi marketing digital estudando, autodidata, comprei curso, assisti, inclusive em casa. Então, é importante você entender pelo menos a importância dele e quais são as coisas mais importantes que você precisa fazer dentro da área digital. É verdade que você pode terceirizar? Claro, você também pode terceirizar tudo isso, mas em algum momento você vai ter que aparecer. Em algum momento as pessoas vão querer ver você falando, porque no marketing digital as pessoas querem ver quem é você. O que é que você... me fala se realmente você entende disso. Me fala, eu quero ver nos seus olhos, né, se você realmente entende do que você está propondo. Então, no marketing digital, em algum momento, mesmo você contratando pessoas para fazer, por exemplo, as postagens, o patrocínio, né, que é o impulsionamento pago, né, que é extremamente importante, porque a gente sabe que no meio digital, a postagem livre, como essa, por exemplo, que eu estou fazendo, ela atrai pouca gente. Né? Agora, se eu pegar essa live, colocar ela numa edição, editar ela com legenda, com highlight, né? Com headline, aliás, que é aquela frase que fica em cima, e patrocinar para aquele público específico, eu vou ter milhares de vezes a visualização dela. Então, eu também preciso entender que eu preciso investir recursos, não necessariamente agora, não necessariamente muito, mas eu também preciso entender. Dentre outras dezenas, centenas de coisas que você precisa entender do marketing digital. Eu estou colocando só alguns pontos aqui. Mas você não pode ficar fora desse mundo. Quem empreende, quem é profissional liberal, tem que ser protagonista da sua expertise. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pode simplesmente assistir aos outros, aprender com os outros. Tem que fazer isso? Tem que assistir? Tem. Mas você também vai ter que aparecer em algum momento. Você vai ter que se mostrar em algum momento. Seja em textos que você vai fazer, seja narrados, seja em vídeo, seja lendo na tela. Pessoal, existem para vocês terem ideia, existem aplicativos que eu posso estar falando com você aqui, passando um telepromptzinho, um textinho que eu digitei no Word, joguei aqui, e ele está passando e eu estou lendo, e você nem percebe que eu estou lendo. É só treinar umas 2 ou 3 vezes aqui as paradas e eu consigo ler. E está tudo bem, não tem importância se você não decora, ou se você não tem fluência para falar. O que importa é que você sabe, foi você que montou aquela informação, e é você que está passando a informação, não é um terceiro. Então, no marketing digital é muito importante isso. Não existe mais o marketing tradicional e o marketing digital. Pessoal, o marketing digital hoje é o marketing tradicional. Ou seja, é básico. Assim como uma pessoa que trabalha no escritório precisa entender do pacote Office, por exemplo. É básico para todo mundo. Tudo bem, eu não sei as fórmulas avançadas do Excel. Tudo bem, não precisa. Para essa função não precisa. Mas você precisa saber fazer uma leitura de uma planilha, preencher uma planilha, fazer planilhas básicas, salvar, né? Disponibilizar para outras pessoas. Isso é o básico que se espera. Então, o marketing digital hoje é básico. Se você ainda não sabe, você tem que se aprofundar, porque em algum momento você vai aparecer. Tá? Tudo bem? Bom, eu estou vendo algumas pessoas conhecidas, alguns colegas, pessoas que eu ainda não tinha falado, que legal. Muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Eu estou colocando aqui quais são os pontos. Eu já falei do planejamento, a importância do planejamento, a importância e como fazer a prospecção, a apresentação, né? Como fazer a apresentação a sua proposta de valor e as apresentações comerciais. E estou agora finalizando a parte de marketing. E eu vou colocar aqui uma coisa importantíssima no marketing, que também pouca gente estuda, que é o neuromarketing. O neuromarketing, que é uma ciência, tá? Existem especializações para isso, mestrado, doutorado, é uma ciência que mostra para você como você
acessar o inconsciente do seu consumidor. Olha que interessante. Pessoal, acessar o inconsciente do consumidor não é no sentido da hipnose. Tá? Não. É entender, fazê-lo entender ou fazê-lo reagir a determinados estímulos baseado em condições do cérebro da pessoa, que todos nós temos, para que ele consiga escutar você por mais tempo, por exemplo. Né? Ele consiga realmente fazer você, deixar você entrar na cabeça dele, no sentido de dizer assim, poxa, para, me escuta, para e me olhe. Através do neuromarketing a gente consegue fazer isso. Então, olha só que interessante. O marketing pessoal, o marketing digital e o neuromarketing. Logicamente, existe o planejamento de marketing, tal, logicamente existe. Existe todo um planejamento, como eu falei para vocês. O marketing é o conjunto de ações, né, que você vai fazer para atingir as pessoas que você deseja que sejam seus clientes, tá? Então, esse é um ponto importante. Eu queria, assim, de forma resumidíssima, lógico, talvez 10 minutos eu estou passando em cada pontozinho desse aqui, né, ou menos um pouco. É importantíssimo você saber disso aí, tá? Deixa eu ver o que é que a Herta está falando. Herta, minha querida, tudo bem? Vou lá, aproveitando para me atualizar um pouco, mas tudo que foi falado é verdade. Eu acho muito importante quando alguém que já entende de alguma coisa sobre o assunto que eu venho falando nas lives, poxa, mas deixa eu me atualizar. E essa atualização, às vezes, é uma reciclagem, né? Porque, às vezes, poxa, eu sabia, mas eu não apliquei. Eu sei, mas não aplico. Eu estou escutando novamente e será que é agora a hora de eu aplicar? Será que é agora a hora de eu fazer corretamente, né, para ter resultados melhores? Então, isso aqui é importante, né, quando você se propõe, tem a humildade de escutar, às vezes, uma pessoa que vai falar uma coisa que talvez você já saiba, né, mas talvez seja o momento de despertar em você aquele gatilho para dizer assim, poxa, agora eu vou colocar em prática, agora eu vou me aprofundar mais nisso, né? Isso aqui é legal, né? Isso aí. Então, vamos lá. Um outro ponto importantíssimo, e aí vão ser mais 2 pontos para a gente encerrar a live. Eu vou deixar para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tá bom? As vendas. Pessoal, eu preciso vender, né? Eu, quando tenho uma expertise, detenho uma expertise, eu preciso vender. Não adianta ter o planejamento, não adianta fazer o marketing, porque na hora que as pessoas chegam, como eu falei anteriormente, a minoria da minoria já vem sabendo o que quer, já vem destinada a pagar, já vem com o cartão de crédito na mão. A maioria, pessoal, eles precisam ser convencidos que vão ter que pagar aquele preço, vão ser convencidos que vão ter que dedicar tempo e esforço para melhorar, entendeu? Eles precisam ser convencidos que eles precisam entender mais um pouco de determinado ponto, ou vai ter que parar para analisar determinadas situações do seu negócio ou do seu futuro negócio. É nesse processo de venda, né, que você precisa fazer essa abordagem. Então, o processo de venda, né, logicamente que é um processo complexo também, a venda é uma ciência, né? Eu desconheço grandes vendedores que estudaram pouco, estudaram muito, né? Porque tem muita coisa para estudar nessa área. Eu vivo estudando e vivo descobrindo que tem coisas a mais sempre para aprender e aplicar no processo de venda. Então, o processo de abordagem, né? Às vezes a pessoa se convenceu pelo marketing que você fez que vale a pena, mas na hora que ele se depara com você, eles... Cara, não gostei. Não é o que eu quero. E não gostei. Eu acho que não é bem assim. Por quê? Porque você não soube fazer a abordagem correta. Tá certo? Aquela abordagem da hora da verdade ali, sabe? Ou seja, a pessoa veio, mas você destruiu tudo que fez para trás. Porque não fez a abordagem correta. O próprio processo... Desculpa. O próprio processo de venda em si, ele também tem etapas dentro daquela fase de convencer o cliente a passar o cartão, por exemplo, a clicar no link de pagamento, enfim,
tem um processo ali, né, que dura alguns minutos ou até semanas. Porque pode ser que o cliente não se convença na primeira abordagem. E você tem que fazer um processo mais amplo, mais longo, tá certo? Para poder realmente convencê-lo, né? Às vezes você não está conversando com a pessoa que decide ou com a pessoa que paga, e sim a pessoa que vai usar. Eu preciso entender se essa pessoa é decisora, se é iniciadora, se é usuária, entendeu? Se é a pessoa que paga, né? Se é, no caso, o comprador. Então, eu preciso identificar tudo isso antes para saber fazer, porque para cada pessoa dessa eu tenho que fazer uma abordagem diferente. Eu não posso vender uma coisa para um pai que vai comprar para o filho. É diferente. Eu não estou falando com o filho, eu estou falando com o pai que vai pagar. Então, o que o pai precisa escutar é diferente do que o filho, se ele fosse o comprador, teria que escutar. Agora, se o filho chega para comprar e tem o dinheiro, e tem a condição, e tem a autonomia para pagar, ok, eu falo com os dois, ou seja, é o comprador e o usuário, é a mesma pessoa. E se for o comprador, for o pai? Quem paga é o pai. Como é que eu vou falar para ele? Porque não vai ser ele que vai usar. E percebe que existe no processo de venda essas nuances, esses detalhes, né? Que se eu não tiver clareza, não tiver certeza, não tiver me preparado antes para isso, eu posso cair, me dar com os burros na água. Ou seja, eu querendo falar a mesma coisa para todo mundo. E quando eu falo a mesma coisa para todo mundo, uns vão entender e outros não vão entender. Então, não é todo mundo que sabe vender. E a venda também passa pela entrega. Eu prometo, mas não entrego, né? Ou seja, entregar o básico é muito difícil, né? Ou seja, você entregar o que a pessoa precisa do jeito que ele quer não é fácil. Não é fácil. Então eu preciso também estar muito bem preparado para entregar exatamente o que essa pessoa procurou, exatamente o que eu prometi, da forma e no prazo que ficaram acordados, né? E a gente sabe, a gente é usuário também de muita coisa, e a gente sabe que muita coisa, o básico, muita gente não consegue fazer com a gente, né? O que é um básico, por exemplo, numa consulta médica? É você marcar, chegar lá, ser atendido, ser bem atendido, receber o remédio ideal e resolver seu problema. Não é verdade? Isso acontece sempre? Não. Desculpa eu ter colocado médicos aqui, mas isso é em qualquer profissão, em qualquer área. Mas não, básico, poxa, mas você não é médico? Você não tem um consultório? Mas sempre acontece do jeito que a gente quer? Acontece do jeito que a gente quer? Não. Qualquer outra profissão também vai acontecer isso. Então, não é fácil entregar o básico. Então, eu preciso também entregar bem. Aí sim, eu fiz uma boa venda. Deixa eu ver o que é que ia apresentar. Isso. A Violine, minha querida cliente, está aqui assistindo. Obrigado, Violine. A Eda está dizendo o seguinte: isso, é preciso saber se comunicar e ofertar para diferentes públicos. E em todos os momentos estamos sendo observados pela maneira como agimos. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, precisa ter muito cuidado. E a gente precisa, pessoal, não é ir fazendo isso no empirismo e simplesmente nos erros e acertos. Eu descobri que é assim. Lógico que ajuda muito, tá certo? Mas é importante, tem como você se planejar antes, tem como você criar as condições antes para fazer a abordagem correta, para errar menos, para aumentar a sua taxa de conversão, como a gente fala. Ou seja, de 10 que me procuram, 5 eu fecho o negócio, 50% de taxa de conversão, né? 10 me procuram e 8 eu consigo vender, e a 8 eu consigo vender 80% de taxa de conversão. 10 me procuram e eu não consigo vender a ninguém, 0% de taxa de conversão. Tudo que a gente está falando aqui no processo de venda é para melhorar a sua taxa de conversão, tá? E aí tem um outro ponto aqui importantíssimo, que é a negociação. Tudo bem, a negociação está dentro do processo de venda? Tá. Mas a negociação, pessoal, tem outras coisas importantíssimas, né? Os tipos de negociação. Eu preciso entender, não é teoricamente para saber que existem vários tipos de negociação. É que tipos de negociação eu posso utilizar ou devo utilizar para determinados públicos-alvos ou determinadas situações, né? Percebam o detalhamento que existe e como não é fácil ser empreendedor, né? Eu estou aqui já na sétima
coisa, né, que eu coloquei aqui como coisa, mas assim, o sétimo ponto importantíssimo para você ter um empreendimento sólido, seja profissional liberal, seja um empreendedor. Negociação, como sendo o sétimo ponto aqui importante. Lógico que existem vários outros pontos. Desculpa, deixa eu ver aqui. O planejamento já foi, prospecção, apresentação, marketing, vendas, negociação, desculpa. O sétimo é o próximo, é o outro após esse aqui, para a gente finalizar. Nesse processo de negociação, eu preciso entender os tipos de negociação e os estilos de negociação. São duas coisas. Estilo pessoal, né? A forma como você negocia. Então você precisa entender como você negocia e se essa forma que você negocia é uma forma adequada para o que você tem. Às vezes pode não ser, e é por isso que você não converte mais tanto. Então eu preciso entender os estilos. Logicamente existem as técnicas de negociação que a gente apresenta, que vai desde esse estilo de negociação e tipo de negociação até a forma como a pessoa se expressa diante de alguma colocação que você faz. As expressões faciais, as expressões corporais, tudo isso a gente precisa entender, porque nem sempre o que a pessoa fala é o que ela está querendo falar, mas ela não tem como fugir da expressão facial, porque é natural, sai quase que inconscientemente um sorriso quando a pessoa está ouvindo o que quer, ou uma mão aqui na boca, sabe? Uma mão na boca é o seguinte: eu não devo falar isso, ou então eu não posso falar isso, ou uma passada na mão no ouvido. As crianças, quando não querem escutar uma coisa, elas fazem assim, ó. O adulto, se fizer assim, é mal educado, mas ele tem expressões mais suaves, por exemplo. Estou dando só alguns exemplos, tá? Que é, por exemplo, passar a mão na orelha, passar a mão no ouvido aqui, está demonstrando que ele não está satisfeito, ele não quer escutar aquilo. Então, se você não souber, inclusive, esses detalhes técnicos da expressão corporal, você pode começar a continuar falando blá, 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 e não é nada daquilo que ele quer escutar. E aí você pergunta: olha, é isso mesmo que você estava querendo escutar? Ele vai dizer: não, eu queria que você falasse mais sobre isso. Opa, acertei na mosca, que eu vi quando ele fez aquela expressão, né? Aquela expressão de, aqui ó. Ou seja, eu não quero, eu não vou nem falar, sabe? Eu prefiro não falar nada, né? Então, a mão no queixo, vai dizer assim: poxa, eu estou cansado já de escutar isso. Então, existem expressões que a pessoa faz, o cruzamento de braço, sabe? Inclinar a cabeça para um lado ou para o outro. Tudo isso está representando sinais que ele ou está gostando ou não está gostando da conversa. Então, na arte de negociar, pessoal, não é só discutir preço. A arte de negociar não é só trabalhar margem de negociação de preço. Não é. Isso faz parte, sim, da negociação. O ZOPA ou máquina, né, são termos que a gente utiliza, né? O ZOPA, a zona de provável acordo, o máquina também, as cartas na manga, né? Então, como é que eu vou soltar? Eu vou falar tudo que eu ofereço para ele? Ou eu deixo isso aqui para o finalzinho como uma carta na manga para fechar o negócio? Então, negociação também é uma arte, tá? E pouquíssimas pessoas, desculpa, eu não tô dizendo que vocês estão aqui, mas assim, não sabem, eu não domino esse processo, eu também não domino, tá, pessoal? Porque isso é um aprendizado constante. Agora, eu me muni de vários conhecimentos e apliquei já várias vezes e deu mais certo do que errado. Então, isso é que é importante, porque existe muita coisa para se estudar. É um poço sem fundo, esse processo de negociação e vendas. Eu coloco isso para vocês com muita certeza. Tá bom? Então, negociação é fundamental também para o empreendedor. Tá? E tem uma coisa básica que eu deixei por último, mas ela é muito básica também, que é a gestão financeira. Muito bem, eita, a linguagem corporal é muito interessante. A gestão financeira, tá? E o que é gestão financeira para quem não gosta de finanças? É o fim, né? É terrível, né? Eu conheci um cara chamado João Kepler, aqui ó, esse livro aqui, Smart Money. Eu assisti 2 palestras dele no mesmo dia. Assisti uma palestra que foi para um público geral
e depois assisti uma palestra VIP com ele numa sala para alguns empresários só. E nessa palestra para alguns empresários, ele falou, confidenciou algumas coisas importantíssimas. Uma foi o seguinte: eu sou investidor, ele é um dos maiores investidores de startups. Ele é no Brasil. Ele é um dos maiores investidores estrangeiros de startups nos Estados Unidos. Olha que interessante. Então o cara sabe do que está falando. Ele precisa, toda semana, tem um dia específico que ele analisa o fluxo de caixa, o balanço de algumas startups que eles são donos ou são sócios. Eu odeio essa parte, eu não gosto dessa parte, mas eu tive que aprender e tenho que fazer. Ou seja, porque eu decido muita coisa quando eu vejo um balanço de uma empresa se está indo bem ou não. Então assim, não é o fato de eu não gostar de finanças que eu não vou ter que cuidar da finança do meu negócio. Entendeu? Catepá está dizendo, finança é o coração do negócio. Afinal, é uma empresa que tem fins lucrativos. Se você não souber fazer isso muito bem, você não avança. Tá certo? Vai ficar só naquela coisa utópica, né, e lúdica. Ai, que legal, eu sei fazer isso e as pessoas gostam. Ah, beleza, mas está sendo lucrativo? Realmente está gerando dinheiro? Sua empresa está crescendo? Seu negócio está crescendo? Ah, não, eu faço só por hobby. Ah, tá, então é só por hobby, então a sua outra fonte de renda é qual? Não, é só essa. Então você não pode encarar isso como um hobby, tá? Então, a gestão financeira, os conceitos básicos da gestão financeira para os pequenos, micro e pequenos negócios, você precisa entender. A gestão em si mesmo, qual é a ferramenta que você utiliza? Ah, é um WhatsApp, é uma planilha. Uma planilha já é alguma coisa, mas é muito básico, não se usa planilha para isso mais. Você tem que usar um sistema. Existem sistemas gratuitos, existem sistemas pagos baratíssimos, de 30, 40 reais por mês, para você gerenciar, que lhe dá relatórios, lhe dá informações interessantes sobre o que está acontecendo, lançamentos, até emitem boletos de pagamento às vezes, né, para seu cliente. Então você precisa fazer a gestão em si por meio de ferramentas, tá certo? Por mais que você não goste, mas você precisa fazer. Tudo bem, você pode ter um sócio que gosta de fazer essa parte e ele faz, beleza. Mas às vezes você não pode nem pagar um funcionário para fazer essa parte. Às vezes tem que ser você mesmo. Então tem que fazer, gostando ou não, precisa fazer. E criar indicadores. Você precisa ter projeções, né? Ah, quanto é que eu quero faturar esse mês? Quanto é que eu quero faturar esse ano? O próximo trimestre? Né? Qual é a meta? Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou aferir tudo isso? Né? Então eu preciso ter isso na palma da mão. Essas projeções são muito importantes. São elas que vão impulsionar o seu trabalho. São elas que vão impulsionar a sua vontade, tá, se realizar. São elas que vão dar um tapa na sua cara e mostrar a realidade, para dizer, ó, tá vendo que você está indo no lugar errado? Tá vendo que você está fazendo tudo errado? Tá vendo que você não está avançando? Tá vendo que você só está descendo? Antes eu nem sabia, eu achava que estava bem. Agora quando eu comecei a mensurar, a medir, a gerenciar, eu estou vendo agora que realmente eu não estou sabendo fazer direitinho. Opa, peraí, acendeu um sinal de alerta aqui. Então, pessoal, percebam a importância de tudo isso que eu falei, tá? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui mais informações, mais detalhes desses passos importantíssimos, né? Vocês viram que a gente falou sobre planejamento de negócio, prospecção, apresentação, marketing, vendas e negociação e gestão financeira. Em momento nenhum eu dei receita de bolo para vocês, tá? Eu não gosto de receita de bolo, tá certo? Porque funciona para uns, mas pega uma receita de bolo agora, de um bolo, agora na internet, depois termina essa live, vai fazer esse bolo. E depois posta aqui. Imagina que a gente tivesse um grupinho aqui do WhatsApp, com as pessoas que estão participando, ou as que entraram, e dividisse a mesma receita e dissesse, daqui a 1h30 vocês vão postar o bolo. Ficaria igual? Respondam aí para mim. Esse bolo ia ficar com a mesma aparência e o mesmo sabor? Coloquem aí nos comentários. Participem aí. Se eu colocasse aqui uma receita de um bolo, e daqui a 1h30 eu dissesse, me mostrem o bolo que vocês fizeram, esse bolo ia ficar igual? Não, né? Não vai. Vão ficar vários bolos diferentes.
Por que, cara? Você está dizendo os ingredientes e como fazer. Até a temperatura do forno. Aí alguém vai me dizer, sabe o seguinte? Maurício, eu não sei como colocar a temperatura certa no forno, porque meu forno não tem aqueles numerozinhos. Pronto, já deu errado o bolo. Maurício, o fermento que eu tenho em casa é velho. O fermento que eu tenho não é esse. Ah, Maurício, eu utilizei, em vez de colocar o fermento externo, eu coloquei uma farinha de trigo que tem fermento. Ó, tem aqui, ó, com fermento. Não é esse fermento. Você entendeu errado. Então, assim, não dá para garantir. Por isso que eu não gosto de receita de bolo. O que eu estou colocando aqui é despertando em vocês, se é que alguns já não entendiam isso, despertando em vocês a importância de entender que empreender não é uma coisa fácil, porque existe um rol de coisas, né, um rol de pontos importantes que precisam ser trabalhados, que uns podem ser terceirizados e outros tem que ser você que vai fazer, tá certo? Você não precisa já começar fazendo tudo só. Você pode já ter alguém, se você tiver condição de investir recursos para isso, ou um sócio que possa fazer uma parte, a parte que você não gosta ou a parte que você não sabe, você também pode ter isso, né? Mas se eu nem tenho um sócio, nem tenho condição de investir, meu amigo, isso eu tenho que fazer. Do contrário, não vai ser meu Instagram sozinho lá que vai me salvar. Se eu não tenho nenhuma estratégia de publicação nele, se eu nem entendo de marketing digital, como é que você quer que seu Instagram venda para você? Ele não vai vender. As pessoas não vão saber nem que você existe lá. No máximo você vai ter um monte de seguidor, que a grande maioria, né, não tem nem, não está passando de longe por ser um público-alvo realmente. Uma outra boa parte vão ser de amigos que vão te acompanhar porque são teus amigos, mas não são compradores, não são clientes potencial. E aí você vai estar postando lá super satisfeita porque teve 15 likes. Ai meu Deus, 15 clientes não vai, se não é 15 clientes. Tá certo? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O bolo, né? Tanto na aparência quanto no gosto vai ficar diferente. Certamente cada um teria um bolo diferente. Inclusive, inclusive, outros não iriam nem dar certo. Tem outros, eu não sei nem como é que liga o forno, né? Cada um vai ter o seu método, verdade. Para isso que muitos empreendedores fecham em pouco tempo, perfeito por isso. Falta de planejamento e visam muitas vezes o momento presente, exatamente. Obrigado pela live, beleza. Então, pessoal, a gente já está finalizando. Eu gostaria que vocês, a gente vai estar aqui toda terça-feira com o nosso time de consultores, tá? A gente tem consultores experientes, tão experientes ou até mais do que eu, nas áreas de negócio, sempre falando de empreendedorismo, de gestão de empresas, de negócios, tá certo? Então, amarrem essa data e esse horário, vai ser sempre 1 hora, nunca vai ser live longa, né? Sendo no máximo 1 hora, 50 minutos, 1 hora, para dar tempo da gente interagir, né? E sendo bem preciso, bem claro, bem transparente nas informações, passando assim de coração o que a gente sabe passar para vocês, né? Para que vocês que são nossos seguidores continuem nos seguindo, não porque gostam de estar vendo o que os outros postam, mas está nos seguindo porque está agregando de alguma forma algo de bom para vocês, tá? Então convide as outras pessoas também a participarem e desde já agradeço imensamente do fundo do coração vocês terem ficado aqui até o final, tá? E daqui a uns dias essa live vai estar editada no YouTube e a gente vai divulgar também que vai estar lá, para que se você quiser direcionar para outra pessoa, tal, tudo bem? Então, muito obrigado pessoal, forte abraço, boa noite para todos.